Olá! Dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dão conta de que o desmatamento da Amazônia teria crescido 278% em julho, em relação ao mesmo mês no ano passado. A política ambiental brasileira é o tema do argumento que começa agora e o nosso convidado é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Seja bem-vindo, senador. Estou à tua disposição. Senador, o presidente da República rebateu os dados do INPE, disse que eles estão incorretos. O ministro do Meio Ambiente, em audiência pública recente aqui no Senado, disse que o sistema de captação de dados sobre o desmatamento será revisto, né? Como é que o senhor avalia a política de combate ao desmatamento do atual governo? Olha, primeiro, a gente tem que pensar a Amazônia de uma maneira soberana perante outros povos, né? O que o nosso atual presidente ele está cedendo às pressões internacionais, principalmente dos países imperialistas como os Estados Unidos. Acontece que a Amazônia é uma grande fronteira agrícola, né, porque lá ainda tem grandes terras, etc. O problema é que não pode colocar isso como central do desenvolvimento do país, porque a Amazônia tem a sua diversidade e a sua biodiversidade. Então, a Amazônia não só contribui para a riqueza do país, mas também contribui também para a questão ambiental do país e do mundo. Lá está maiores reservas minerais, maiores reservas florestais, maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do mundo. São matérias-primas, portanto, que os povos do mundo inteiro precisam. Mas a Amazônia, o Brasil não pode trocar esta riqueza da Amazônia numa submissão aos interesses de fora. Qual é o nosso interesse? É colocar esta riqueza da Amazônia a serviço do desenvolvimento nacional, mas que não custe caro, por exemplo, com a sua devastação. Mas o argumento que o senhor está usando é muito semelhante ao argumento que o ministro do Meio Ambiente usa, né? Porque também são pressões internacionais que pedem a preservação da Amazônia ou um combate mais intenso contra o desmatamento, não, né? Não é verdade. Essa pressão internacional de que tinha que manter a Amazônia imaculada, nós da Amazônia não pensamos assim. Tanto que lá na Amazônia nós criamos o desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolver, crescer, até porque tem que alimentar 20 milhões de amazônidas que vivem lá. Então, é criar um desenvolvimento que tenha capacidade de autossustentabilidade. Os próprios madeireiros, a indústria madeireira da Amazônia, ajudaram a buscar essa saída da autossustentabilidade. Porque antes do pessoal do grão, os grandes devastadores eram os madeireiros, chamados madeireiros, da indústria madeira. Mas, numa combinação de autossustentabilidade, buscou saída. Então, por exemplo, hoje eles fazem o rodízio, que a cada 10 anos eles exploram neste pedaço, depois outros 10 anos aqui, outros 10 anos aqui. Quando eles estão já no segundo lote, este lote primeiro já se recupera para produzir outras madeiras. Em 20 anos a floresta se regenera e consegue produzir novamente madeira. Então, esta autossustentabilidade. O problema é que não pode transformar a questão dos grãos para a Amazônia como uma fronteira agrícola e aí devasta, porque tem que derrubar a floresta toda. Então tem que combinar. O senhor acredita que a vocação da Amazônia para a produção não passa por grãos, mas tem outras vocações? Por exemplo, nós conseguimos proibir que se plantasse cana na Amazônia, porque para plantar cana tem maior devastação. Então, entendeu? Então tem que combinar, vamos dizer, quem sabe, uma integração entre os pequenos lotes, fazer os pequenos produzir, integrado com uma outra produção maior, sem que haja essa devastação. A outra coisa também o problema é que a Amazônia ela é tão rica
que passa a ser olhada pelos interesses internacionais. Por exemplo, a ação sobre os índios, sobre as terras dos índios. Não é só pela terra, pelo grande reservas florestais dos índios. É porque dentro das terras dos índios também tem ouro, tem minérios, etc. Então a ganância, a gente viu um conflito recente, internacional, a ganância internacional vai sobre estes interesses. Então, à medida que há conflito, inclusive matanças de lideranças, como houve recentemente, recentemente mataram uma liderança indígena, por causa dessa ganância incentivada pelo governo. O senhor acredita que o governo incentiva o ataque a áreas indígenas, é isso? Porque eles acham que os índios são donos de grandes áreas, de grande terra, como dizem pejorativamente, muita terra para pouco índio. Acontece que quem são donos são os chamados habitantes originários, que são os índios. Então tem que combinar um processo de que os donos da terra, né, possam estabelecer um processo de desenvolvimento que combine os seus interesses com o interesse da sociedade brasileira. Como é que o senhor vê a possibilidade de legalização de garimpos em terras indígenas? Nós somos contra, porque exatamente esse tipo de industrialização, esse tipo de exploração, eles não têm nenhuma regra, então eles vão desgastando tudo, desvastando tudo. Não existe garimpo autossustentável? Para você ter uma ideia... Ou sustentável, né, ambientalmente. Você ter uma ideia, o rio Tapajós, que é um dos melhores rios do mundo em termos de água doce e de transparência, hoje está se transformando num rio poluído por causa da exploração desordenada dos garimpos. Entendeu? Falta a presença do Estado em organizar aquelas áreas, preservando áreas de preservação, respeitando áreas indígenas e explorando aquelas que estão dentro de possíveis exploração dentro de técnicas com respeito ambientais. É possível fazer isso. Nós já fizemos em outros lugares, por que se não faz assim? E que cenário então, o governo não tem força nem para poder estabelecer nas grandes mineradoras, como está acontecendo aqui, a devastação aqui, bem a quilômetros do centro do poder do país, Brumadinho, etc, etc. Entendeu? Então, precisa de regras, e para a Amazônia precisa de regras que nós já inventamos e já demos para o país. Nós defendemos que a Amazônia seja inserida no contexto nacional, no seu desenvolvimento, porque a Amazônia não é problema, é solução para o país. Agora, tem que respeitar a diversidade da Amazônia, a sua biodiversidade, a sua floresta, a sua reserva e tal, tal. Então, não pode acontecer como na parte sul do nosso país já tem tudo devastado e agora avança para a Amazônia. Isso tem efeitos não só mundiais, no efeito estufa, por exemplo, na questão ambiental mundial, mas principalmente no nosso país, na nossa região amazônica. Senador, e que cenário que o senhor vê se desenhar a partir dessa nova política ambiental? Nós já estávamos processando isso. Nós estávamos construindo um Estado social onde dava para desenvolver a Amazônia, nós precisamos corrigir. Se pensou desenvolver a Amazônia a partir do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral, do grande projeto agora da produção de energia, entendeu? Nós achamos que para resolver o desenvolvimento é uma combinação entre o grande e a inclusão do pequeno, produtor rural, para produzir alimentação, para a pesca, aproveitar aquela quantidade de água que tem para produzir peixe, alimentação, entendeu? No extrativismo, toda a infraestrutura necessária, né? Por exemplo, agora o Pará está exportando para o mundo todo o açaí. O açaí é de dentro da floresta, ele pode ser plantado e produzido dentro da floresta sem nenhuma devastação e é uma riqueza. Então, esta combinação
sabe, de autossustentabilidade. Produzir, crescer, desenvolver, mas respeitando a questão ambiental e a biodiversidade da nossa Amazônia. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sobre a preservação da Amazônia. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima. Faltou dizer uma coisa. Senador, a gente ainda está ao vivo no Facebook. Ah, é? E aí tem... Faltou dizer uma coisa, que a Amazônia, ela é tão grande que tem um coração também grande. Cabe todo mundo lá. Entendeu? Produtores, indígenas, pequenos produtores, grandes, etc. Eu tenho que ir para lá e respeitando as nossas regras, principalmente a ambiental. Senador, o Altamir Bail Ponchielli. Centenas de ONGs vivem dentro da Amazônia, afirmando estarem ali para defender a floresta e tudo que ali vive, mas não vemos nenhum resultado nisso. Eles apenas estão ali, só isso. E aos poucos estão repovoando a Amazônia com outros países. O que eles querem de verdade? Nossos recursos e mais nada? Quem defende a preservação não faz nada de concreto pelo bem do país. É um comentário, né, do Altair Bail Ponchielli. Não diz de onde ele é também. Na medida que ele meteu as ONGs dessa forma preconceituosa, pelo que eu conheço, as ONGs mesmos que trabalham lá, elas vão muito mais para ajudar exatamente o que é dar riqueza lá, os índios, a pequena produção. Qual que é a visão que o senhor tem das ONGs que trabalham na Amazônia hoje? Se tem ONGs, outras, que têm diversidade para estar lá, elas vão atrás de outros interesses, mas não é no interesse do nosso povo e da nossa gente. E com certeza não tem o nosso apoio, entendeu? Então, como tem gente ruim em tudo quanto é canto, inclusive nas sacristias, tem no meio dos evangélicos, no meio dos católicos, no meio dos índios, deve ter também no meio das ONGs algumas ruins, mas de um modo geral, as ONGs que estão lá têm ajudado em muito este processo de autossustentabilidade. Senador, a gente tem uma pergunta também do Vosley Casado. Ele também mandou uma pergunta ontem, né? Por que o Senado não cria uma comissão para apurar o desmatamento? Mas o Estado brasileiro já criou, tem o INPE. O presidente demitiu o presidente, porque ele estava cumprindo exatamente uma função de Estado. E com os equipamentos, não é uma ONG que a gente vai criar, uma organização, é o Estado que tem poder, inclusive, de equipamentos como os satélites para poder fazer essa pesquisa. O que o presidente do INPE anterior, que foi demitido, publicou, foi exatamente o resultado das pesquisas através dos satélites que não mentem. Tem satélite hoje que entra, inclusive, dentro da floresta e enxerga a devastação lá dentro, como eles publicaram. Enxergou os devastadores cortando madeiras e puxando dentro de caminhões por baixo da floresta. Nós já temos equipamentos como esses, que enxergam o caminhão lá debaixo das árvores, carregando as nossas riquezas. Senador, muito obrigada pela presença. Você que mandou a sua contribuição, obrigada também. E até a próxima.